Mark sorriu quando disse que ela nunca subiria na empresa. Mas ele não sabia que Julia já tinha em mãos o dossiê que destruiria a carreira dele. 120 páginas. Provas irrefutáveis. E uma anotação manuscrita que ele jamais deveria ter escrito. O que acontece quando a pessoa invisível finalmente decide se fazer vista? A sala de reuniões cheirava a café requentado e promessas vazias. Julia ajeitou os papéis sobre a mesa enquanto Mark folheava seu relatório trimestral sem erguer os olhos, como quem observa cardápio de restaurante barato. 7 anos naquela empresa de consultoria financeira em Denver, 7 ciclos de avaliação, e a cena se repetia com precisão cirúrgica. Ele murmurava números, elogiava vagamente o esforço coletivo e encerrava a conversa antes que ela pudesse perguntar sobre a promoção prometida. O anel que Julia usava no indicador, herança da avó, girava solto demais no dedo. Ela não sabia se havia emagrecido ou se simplesmente encolhido. Mark finalmente levantou o olhar e sorriu. Não era o tipo de sorriso que aquece. Era o tipo que congela. Ele disse que o departamento estava satisfeito, que ela era peça valiosa, que continuasse assim. Julia sentiu o peso das palavras não ditas, das cifras não mencionadas, dos contratos milionários que ela fechará sozinha e que jamais apareciam nas atas. 3 avaliações consecutivas. 3 silêncios idênticos. Ela engoliu a pergunta que subia na garganta e agradeceu com voz firme, porque havia aprendido desde cedo que mulheres não podiam parecer amargas. Mas algo naquele agradecimento soou oco até para ela mesma. A ferida era antiga e profunda. Julia crescerá ouvindo a mãe repetir que precisaria ser 2 vezes melhor para ser vista como igual, e naquele escritório a frase ecoava com crueldade renovada. Ela entregava análises impecáveis, conquistava clientes difíceis, ficava até tarde revisando projeções que outros assinavam pela manhã. Ainda assim, as promoções iam sempre para os mesmos nomes, aqueles que almoçavam com Mark e riam alto demais de piadas sem graça. O departamento inteiro sabia como o jogo funcionava. Mas ninguém falava sobre isso em voz alta, porque falar tornaria tudo real demais. Naquela tarde, enquanto caminhava de volta para sua mesa, Julia percebeu o reflexo no vidro da divisória. Ela parecia menor do que era. Os ombros levemente curvados, o passo contido, a expressão cuidadosamente neutra de quem aprendeu a não ocupar espaço demais. Tinha 34 anos e 7 deles haviam sido gastos provando algo que ninguém parecia disposto a enxergar. As contas bancárias mostravam estabilidade, o currículo exibia competência, mas por dentro algo estava rachando devagar, como vidro sob pressão constante. Invisível até o momento em que se estilhaça por completo. Ela ligou o computador e abriu a planilha de resultados do trimestre. Ali estavam seus números, contratos renovados, receitas ampliadas, margens otimizadas. Cada célula era uma evidência silenciosa de seu valor. Julia salvou o arquivo, desligou a tela e ficou olhando para o reflexo apagado no monitor negro. A sala ao redor continuava funcionando com sua eficiência implacável, pessoas digitando, telefones tocando, impressoras zumbindo. Ninguém notava quando ela estava presente. Mas ela começava a se perguntar o que aconteceria se, de alguma forma, sua ausência finalmente fizesse diferença. A noite caiu sobre Denver com aquele tom alaranjado que antecede tempestades. Julia guardou a bolsa, ajeitou a cadeira e caminhou até o elevador sem olhar para trás. O prédio de vidro e aço refletia o céu partido ao meio, metade luz e metade sombra. Ela entrou no carro, ligou o rádio e dirigiu para casa em silêncio, porque nem mesmo a música conseguia preencher o vazio que Mark deixará naquela sala. Amanhã seria outro dia igual. Ou talvez não. Às vezes, as coisas mudam exatamente quando a gente para de esperar que mudem. A tarde de terça-feira arrastava-se com aquela lentidão pesada de dias sem reuniões importantes. Julia havia terminado um relatório antes do prazo e decidiu organizar arquivos antigos na pasta compartilhada do departamento, aquele tipo de tarefa que ninguém faz até que o sistema ameace travar. Ela clicava entre subpastas esquecidas, renomeando documentos de 2019, quando tropeçou em uma pasta chamada apenas Conselho Interno Q2. O nome era genérico demais para chamar atenção. Mas o ícone de cadeado ao lado indicava que alguém havia esquecido de restringir o acesso. Julia hesitou com o cursor sobre a pasta. Então clicou. O primeiro arquivo era um PDF de 12 páginas assinado digitalmente por 3 membros do Conselho Executivo. Julia reconheceu os nomes imediatamente, pessoas que ela via apenas em comunicados oficiais, rostos emoldurados no corredor do 10º andar. O documento continha análises detalhadas de renovação de contratos, divididas por analista responsável.
Ela deslizou o olhar pelas tabelas e parou. Ali, destacados em amarelo, estavam 2 clientes que sozinhos representavam cifras absurdas do lucro trimestral. Ambos com uma observação ao lado: renovação garantida por J. Anderson, atuação decisiva. Seu nome completo. Escrito, assinado, arquivado. Júlia sentiu o coração acelerar, mas continuou lendo. A página seguinte trazia gráficos comparativos mostrando que os projetos desenvolvidos por ela haviam gerado resultados superiores à média do departamento em margens significativas. Números concretos. Percentuais. Projeções futuras baseadas no histórico dela. Tudo estava ali, documentado com a frieza técnica de quem registra lucros em planilhas. E então, no rodapé da última página de análise, uma anotação manuscrita digitalizada. A letra era de Mark. Ela reconhecia aquele traço firme e inclinado. A frase dizia: manter essa informação interna, não elevar a funcionária. 6 palavras. Suficientes para transformar anos de dúvida em certeza absoluta. Ela leu a frase 3 vezes, como se a repetição pudesse mudar o significado. Não mudou. Júlia encostou-se na cadeira e olhou ao redor do escritório silencioso. As luzes fluorescentes zumbiam baixinho, alguém ria ao telefone 2 mesas adiante, a impressora cuspia papéis com ritmo mecânico. Tudo absolutamente normal. Mas dentro dela algo havia se deslocado, como quando uma porta trancada por anos finalmente cede. Não era injustiça. Era estratégia. Não era esquecimento. Era sabotagem estruturada, planejada, assinada. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Júlia fechou o arquivo e percebeu que as mãos tremiam levemente sobre o teclado. Inspirou fundo, prendeu o ar, soltou devagar. Então abriu o documento novamente e começou a fazer capturas de tela. Cada página, cada tabela, cada assinatura. O mouse deslizava com precisão enquanto a mente dela trabalhava em 2 velocidades, uma parte ainda processando a traição, outra já calculando o próximo movimento. Ela criou uma pasta oculta no desktop, nomeou com data e código neutro, salvou tudo. Quando terminou, o relógio marcava 17h40. Ainda havia tempo antes que alguém notasse sua presença ali. Mas Júlia sabia que não havia mais tempo para continuar sendo invisível. Ela desligou o computador e ficou sentada no escuro da tela apagada, observando o próprio reflexo fragmentado no vidro. 7 anos de trabalho, resumidos em 12 páginas que ninguém deveria ter visto. A ferida antiga latejava com força nova, mas desta vez trazia algo diferente junto. Raiva, sim. Mas também clareza. Júlia pegou a bolsa, levantou-se devagar e caminhou até o elevador com passos firmes. Quando as portas de metal se fecharam, ela viu o próprio rosto refletido, olhos secos, mandíbula travada, postura ereta. Ela não sabia ainda o que faria com aquelas informações. Mas sabia que algo tinha mudado para sempre. Júlia passou 3 dias olhando para a pasta oculta no desktop sem abri-la. O ícone pequeno e discreto pulsava na periferia da consciência dela como uma bomba-relógio silenciosa. Ela terminava relatórios, atendia ligações, sorria educadamente nos corredores, mas a mente estava sempre a 2 cliques de distância daquelas 12 páginas. Confrontar Mark significava enfrentar o conselho inteiro, virar alvo de investigações internas, ser acusada de violar confidencialidade corporativa. As palavras quebra de protocolo ecoavam na cabeça dela com peso de condenação. E depois? Demissão por justa causa. Processos. Marca permanente no currículo. O medo não era abstrato. Era financeiro, concreto, sufocante. Ela pensava na mãe. Lakewood ficava a apenas 20 minutos de carro, mas parecia um mundo diferente. A casa pequena com jardim descuidado, as consultas médicas que se acumulavam, o plano de saúde que Júlia mantinha como dependente porque a aposentadoria não cobria tratamentos oncológicos. Perder o emprego significava perder a estabilidade que mantinha a mãe viva. Júlia abria a carteira e via os cartões do seguro, as receitas dobradas, os lembretes de retorno agendados. Não era só sobre ela. Nunca tinha sido. A coragem tem preço, e às vezes o preço é alto demais para pagar sozinha. Na quinta-feira, Mark convocou reunião de alinhamento estratégico. Júlia entrou na sala de vidro e sentou-se na cadeira mais distante da cabeceira, como sempre fazia. Ele distribuiu cópias de um relatório trimestral onde o nome dela não aparecia uma vez sequer, apesar dos números refletirem diretamente o trabalho que ela coordenara. Alguém fez uma pergunta sobre métricas de retenção de clientes.
Mark respondeu com aquele tom professoral que ele adorava usar, gesticulando largo, sorrindo convencido. Então virou-se para Júlia. Os olhos dele tinham aquele brilho que antecede humilhação pública. Ela conhecia bem. Mark inclinou-se levemente para a frente e disse, com voz calma demais para ser gentil, Júlia, você faz um bom trabalho operacional, mas vamos ser honestos, você não nasceu para a liderança. Algumas pessoas simplesmente não têm esse perfil. A sala ficou em silêncio. Alguém pigarreou. Outra pessoa fingiu consultar o celular. Júlia sentiu o sangue subir para o rosto, mas manteve expressão neutra, porque reagir seria confirmar a fraqueza que ele insinuava. Ela apenas assentiu, murmurou entendo e baixou os olhos para a pasta à sua frente. As palavras dele ecoaram no peito dela como soco em câmara vazia. Não nasceu para a liderança. Como se liderança fosse genética. Como se competência não bastasse. Aquela noite, Júlia dirigiu para casa no automático. Estacionou na garagem, desligou o motor e ficou sentada no escuro por 20 minutos. O silêncio era denso, quase sólido. Ela sabia que tinha provas. Sabia que poderia destruir Mark com 6 palavras manuscritas, não elevar a funcionária. Mas sabia também que destruir inimigos poderosos exige mais do que razão. Exige estrutura, timing, frieza. E ela não tinha certeza se possuía essas coisas. O medo ainda pesava mais que a raiva. Por enquanto. Júlia saiu do carro, trancou a porta e subiu as escadas do apartamento sentindo o próprio corpo como peso morto. A dignidade tem limite. E o dela estava começando a rachar. Na sexta-feira, ela chegou ao escritório 15 minutos mais cedo e foi direto ao banheiro. Trancou-se na cabine do fundo, encostou a testa na porta fria e respirou fundo 3 vezes. Quando voltou para a mesa, Mark passou por ela carregando café e conversando ao telefone, sem sequer olhar na direção dela. Como se a humilhação do dia anterior já tivesse sido esquecida. Como se Júlia fosse mobília. Ela ligou o computador, abriu a pasta oculta e ficou olhando para os arquivos. 12 páginas. 6 palavras. 7 anos. A recusa doía mais do que qualquer confronto poderia doer. Mas ainda assim, naquela manhã, ela fechou a pasta novamente e voltou ao trabalho. O medo venceu. Temporariamente. Júlia estacionou em frente à casa de Teresa numa tarde de sábado, quando o sol ainda dava trégua ao calor sufocante de agosto. A ex-gerente morava num sobrado antigo em Wash Park, com varandas de madeira e jardim cheio de lavandas. Teresa havia se aposentado 3 anos antes, cansada de jogos corporativos, mas mantinha contato com poucas pessoas da empresa. Júlia era uma delas. Quando tocou a campainha, a porta se abriu antes do segundo toque. Teresa olhou para ela, notou a pasta debaixo do braço e disse apenas, café ou chá? Júlia respondeu, algo mais forte. Teresa sorriu de lado e abriu passagem. Elas se sentaram na varanda dos fundos, onde o som da cidade não chegava com tanta força. Júlia colocou a pasta sobre a mesa de Vime e começou a falar. Contou sobre o arquivo esquecido, as 12 páginas, a anotação manuscrita, os números que provavam sabotagem sistemática. Falou devagar, com voz controlada, mas as mãos traíam atenção quando folheavam os documentos impressos. Teresa escutou em silêncio absoluto, apenas assentindo de vez em quando, os olhos percorrendo cada linha com a atenção de quem lê nas entrelinhas. Quando Júlia terminou, Teresa pegou a última página, segurou o contraluz e apontou para as assinaturas digitais no rodapé. Aqui está o problema deles, disse. E a sua arma? Teresa explicou que 2 dos nomes ali, membros do conselho executivo, eram conhecidos por serem inflexíveis com questões de compliance e transparência financeira. Envolvê-los num esquema de ocultação de lucros e manipulação de avaliações era suicídio corporativo. Eles jamais permitiriam que seus nomes ficassem associados a algo assim. Mas só as 12 páginas não bastavam. Júlia precisava de um dossiê completo, irrefutável, organizado como processo judicial. Teresa pegou um caderno e começou a listar cópias autenticadas dos documentos, fluxos completos de e-mail mostrando comunicação entre Mark e o conselho, notas fiscais dos contratos que Júlia fechará, resultados trimestrais comparativos. Cada peça precisava estar numerada, datada, referenciada. Você não vai acusar, Teresa disse com firmeza. Você vai provar. Júlia passou as 3 semanas seguintes montando o arquivo. Acordava às 5 da manhã, revisava documentos antes do trabalho, ficava até meia-noite cruzando datas e conferindo assinaturas.
Criou planilhas comparativas mostrando a evolução dos lucros atrelados aos projetos dela. Imprimiu e-mails arquivados onde Mark elogiava seu desempenho internamente, mas nunca em avaliações oficiais. Solicitou segundas vias de contratos através do jurídico, alegando auditoria pessoal de portfólio. Ninguém desconfiou. Ela era invisível demais para parecer perigosa. Cada página que Julia adicionava ao dossiê era um tijolo na parede que cercaria Mark. Ela trabalhava com precisão cirúrgica, sem pressa, sem erro. A raiva havia se transformado em método. Teresa revisou o material numa tarde de setembro. Elas estavam novamente na varanda, mas desta vez Julia não tremia. O dossiê tinha 120 páginas, dividido em seções temáticas, com índice remissivo e cronologia detalhada. Teresa folheou devagar, fazendo anotações nas margens, verificando referências cruzadas. Quando chegou ao fim, fechou a pasta e olhou para Julia com algo próximo de orgulho. Isso aqui não é defesa, disse. É execução. Julia sentiu o peito apertar, mas não de medo. Era algo diferente. Determinação. Ela havia passado semanas construindo a arma perfeita. Agora precisava apenas escolher o momento certo para usá-la. Na noite antes da avaliação anual, Julia colocou o dossiê dentro de uma pasta executiva preta com zíper metálico. O peso era reconfortante. Ela passou os dedos sobre a capa lisa e imaginou a cena. A sala de reuniões, Mark com seu sorriso condescendente, as palavras ensaiadas de desprezo. Só que desta vez haveria um detalhe diferente. Aquela pasta sobre a mesa. Julia guardou o dossiê na bolsa, apagou as luzes do apartamento e deitou-se sem conseguir dormir. O coração batia rápido, mas não era ansiedade. Era antecipação. Amanhã, finalmente, Mark descobriria o que acontece quando se subestima alguém por tempo demais. A sala de avaliação cheirava a couro novo e ambição velha. Julia entrou às 9 em ponto carregando a pasta executiva preta como quem carrega sentença judicial. Mark estava sentado na cabeceira, revisando papéis com aquela postura relaxada de quem controla o jogo há tempo demais. Ao lado dele, a esposa, Rebecca, ocupava a cadeira do financeiro, caneta prateada na mão, planilhas espalhadas à frente. Ela estava ali para validar assinaturas de bônus e promoções do trimestre. Julia cumprimentou com voz firme, puxou a cadeira de frente para Mark e colocou a pasta sobre a mesa. Ainda fechada. Ainda silenciosa. Mas já ocupando espaço. Mark começou o discurso de sempre. Falou sobre desempenho satisfatório, contribuição ao time, importância de manter expectativas realistas. As palavras escorregavam da boca dele com facilidade mecânica de quem repete roteiro decorado. Julia escutava sem interromper, observando os movimentos dele, o modo como tamborilava os dedos na mesa, como inclinava a cabeça ao mencionar limitações naturais de perfil. Rebecca assinava documentos ao lado, desatenta, cumprindo o protocolo burocrático. Então Mark parou de falar, cruzou os braços e disparou a frase final. Você nunca vai subir aqui, Julia. Entenda de uma vez. O silêncio que se seguiu era do tipo que antecede terremotos. Julia fechou os olhos. Respirou fundo. Sentiu o ar entrando devagar, enchendo os pulmões, empurrando medo para algum canto distante do peito. Quando abriu os olhos novamente, algo havia mudado nela. Não era raiva. Era clareza absoluta. Ela puxou o zíper da pasta executiva com movimento lento e deliberado, o som metálico ecoando na sala pequena. Tirou o dossiê encadernado, capa dura, lombada reforçada, 120 páginas organizadas como peça de acusação. Na capa, impressa em letras grandes e sóbrias, lucros atribuídos a J. Anderson, dados não declarados. Julia colocou o dossiê sobre a mesa e deslizou na direção de Mark. Não disse nada. Não precisava. Mark olhou para a capa e soltou uma risada curta, forçada. O que é isso? Perguntou com tom de quem finge tédio, mas já sente o chão ceder. Julia apenas virou a primeira página. Ali estava a tabela de contratos do segundo trimestre, destacando os 2 clientes que renovaram exclusivamente por causa dela. Mark parou de rir. Rebecca levantou os olhos das planilhas, franzindo a testa. Julia virou a segunda página, análise comparativa de receitas, gráficos mostrando participação dela nos lucros trimestrais, margens ampliadas, projeções baseadas em histórico dela. Cada número era uma evidência. Cada linha, uma acusação silenciosa. Mark estendeu a mão para pegar o dossiê, mas parou no meio do gesto quando viu a terceira página. As assinaturas digitais.
incluindo a dele. A sala ficou suspensa naquele segundo eterno onde verdades inconvenientes se tornam inegáveis. Rebecca largou a caneta e puxou o dossiê para perto, folheando rápido, os olhos correndo pelas datas e números. Mark tentou falar, mas a voz saiu embargada. Você não pode, isso é confidencial. Júlia finalmente abriu a boca, e as palavras saíram calmas, precisas, afiadas. Confidencial era. Até você esquecer de trancar a pasta do conselho. Ela virou mais uma página. Ali, ampliada, digitalizada, impossível de negar, a anotação manuscrita. 6 palavras na letra de Mark. Manter essa informação interna, não elevar a funcionária. Rebecca soltou o ar devagar, como quem acaba de entender piada cruel. Mark ficou pálido. Júlia não desviou o olhar. Manteve os olhos fixos em Mark enquanto Rebecca continuava folheando o dossiê, a expressão mudando de confusão para desconforto e depois para algo próximo de pânico contido. Do lado de fora da sala, o escritório funcionava normalmente. Telefones tocando, vozes abafadas, impressoras trabalhando. Mas ali dentro, naquele cubo de vidro e silêncio, o mundo de Mark começava a desmoronar. Júlia sentiu o peso do momento, a irreversibilidade dele. Não havia mais volta. A porta que ela acabará de cruzar se fechou atrás dela com estrondo silencioso. E pela primeira vez em 7 anos, Júlia não sentiu medo. Sentiu poder. Rebecca derrubou a caneta prateada. O objeto rolou pela mesa e caiu no chão com ruído metálico que ecoou desproporcional no silêncio absoluto da sala. Ela estava presa na página 47 do dossiê, onde constava a data de um relatório específico, 15 de março. Júlia viu o reconhecimento atravessar o rosto da mulher como onda de gelo. Aquela era a mesma data em que Rebecca assinará os bônus trimestrais, validando promoções baseadas em métricas que, segundo o próprio documento ali na frente dela, haviam sido adulteradas. Mark tentou puxar o dossiê de volta, mas Rebecca segurou firme, virando páginas com movimentos bruscos, procurando algo que provasse que aquilo era mentira. Não encontrou. Só encontrou mais provas. Júlia virou a última página do dossiê e deixou o silêncio fazer o trabalho pesado. Ali estava o gráfico comparativo em tamanho real, ocupando a folha inteira, barras azuis representando o lucro total do departamento, barras vermelhas mostrando a participação individual dela. 31%. Quase um terço do resultado anual vinha de projetos coordenados por Julia Anderson. O número estava destacado em negrito, seguido de asterisco remetendo a rodapé técnico que explicava a metodologia de cálculo. Impossível contestar. Impossível ignorar. Júlia passou os dedos devagar sobre as assinaturas digitais do conselho, mantendo os olhos fixos em Mark. Ele respirava rápido, o rosto avermelhado, as mãos apertando as bordas da mesa como quem se segura em naufrágio. Então Júlia puxou o celular do bolso, desbloqueou a tela e tocou o ícone de gravação. A luz vermelha piscou discreta no canto superior. Ela colocou o aparelho sobre a mesa, virado para cima, sem esconder. Mark olhou para o celular e depois para ela, a expressão oscilando entre incredulidade e pânico puro. — O que você está fazendo? Ele conseguiu perguntar com voz rouca. Júlia sorriu. Não era sorriso gentil. Documentando. Ela abriu o anexo de e-mails no tablet que trouxera na bolsa e começou a ler em voz alta, pausadamente, cada mensagem onde Mark elogiava o trabalho dela internamente mas jamais registrava nas avaliações oficiais. Datas, horários, destinatários. Tudo arquivado. Tudo recuperável. Tudo devastador. Rebecca empurrou a cadeira para trás e ficou de pé, as mãos tremendo levemente. Você sabia disso? Ela perguntou a Mark, a voz saindo mais aguda que o normal. Ele não respondeu. Apenas desviou o olhar, engolindo seco, procurando palavras que não existiam. Júlia continuou. Mostrou a sequência de e-mails trocados entre Mark e 2 membros do conselho, discutindo abertamente como gerenciar expectativas de funcionários de alto desempenho para evitar pressão por promoções rápidas. Eufemismos corporativos para sabotagem planejada. Rebecca leu por cima do ombro de Júlia e soltou o palavrão baixinho. Ela sabia o que aquilo significava. Cumplicidade documentada. Responsabilidade compartilhada. Fim de carreira. Mark finalmente explodiu. Bateu a mão na mesa e levantou-se bruscamente, a cadeira raspando no chão. Você não tem autoridade para gravar essa reunião. Isso é ilegal, é invasão. Júlia o interrompeu com voz calma, quase suave. Colorado estado de consentimento unilateral. Mark.
Eu posso gravar qualquer conversa da qual eu faça parte. Silêncio. Mark abriu a boca, fechou, tentou formar frase e falhou. Ele olhou para Rebecca buscando apoio, mas ela já estava juntando as próprias coisas, o rosto pálido, as mãos movendo-se no automático. Então Julia pegou o celular, pausou a gravação e disse a frase que vinha ensaiando há 3 semanas. O conselho vai receber cópia disso hoje às 14 horas. Você tem até lá para decidir como quer que essa história seja contada. A porta da sala se abriu. Era Patrícia, assistente do RH, chamada por Julia antes mesmo da reunião começar. Ela entrou carregando tablet e expressão profissional neutra, seguida por 2 membros do conselho executivo, exatamente os 2 cujas assinaturas apareciam no dossiê. Mark ficou petrificado. Rebecca deixou cair a bolsa. Julia permaneceu sentada, as mãos cruzadas sobre a mesa, observando o esquema inteiro se desfazer diante dela como castelo de cartas em câmera lenta. Cada página virada tinha sido um golpe. Cada evidência apresentada, uma estocada. E agora, cercado por testemunhas e provas irrefutáveis, Mark finalmente entendia o que Julia percebera semanas atrás. Ele nunca teve chance contra alguém que lutava com a verdade. 1 semana depois, o nome de Mark desapareceu da lista de ramais internos. Não houve anúncio oficial, apenas um e-mail corporativo genérico sobre reestruturação de liderança e transição administrativa. As pessoas comentavam baixinho nos corredores, especulavam durante almoços, mas ninguém sabia exatamente o que acontecerá naquela sala de vidro. Só sabiam que Mark não voltaria. Rebecca pediu demissão no mesmo dia, entregando carta lacrada diretamente ao jurídico, sem passar pelo RH. Ela saiu do prédio carregando caixa de papelão, os olhos fixos no chão, evitando contato visual. Julia observou da janela do 10º andar. Não sentiu pena. Sentiu encerramento. O conselho abriu investigação interna que durou exatos 9 dias. Auditores externos foram chamados, e-mails foram recuperados, contratos foram revisados linha por linha. Tudo que Julia havia apresentado se confirmou com precisão cirúrgica. Mas a investigação revelou mais. Outros 3 analistas haviam sido sistematicamente sabotados da mesma forma, seus nomes omitidos de relatórios estratégicos enquanto Mark distribuía crédito entre protegidos. O esquema era maior e mais antigo do que Julia imaginara. Na manhã do 10º dia, ela foi convocada ao 12º andar. A sala do conselho cheirava mogno e consequências. Ofereceram a ela a posição de diretora de estratégia e performance. Não como favor, como contenção de dano. Julia aceitou. Mas não esqueceu. Sua primeira ação foi redesenhar o sistema de avaliação do departamento, criando critérios objetivos e rastreáveis vinculados diretamente a resultados mensuráveis. Nada de análises subjetivas, nada de perfil de liderança como desculpa para barrar promoções. Números, prazos, entregas. Tudo documentado. Tudo transparente. Ela implementou reuniões trimestrais obrigatórias onde cada analista apresentava portfólio próprio diretamente ao conselho, sem intermediários. As mudanças geraram resistência no começo, principalmente entre gerentes acostumados ao modelo antigo. Julia não negociou. Quem não se adaptou, saiu. Em 3 meses, o departamento estava irreconhecível. E funcionava melhor. Nas tardes de sexta, Julia começou a mentorar estagiárias e analistas juniores. Reuniões informais na sala de café, onde ela revisava portfólios, ensinava a documentar resultados, explicava como transformar trabalho invisível em evidência concreta. Muitas delas chegavam com a mesma postura que Julia tivera anos atrás, ombros curvados, voz contida, medo de ocupar espaço. Ela reconhecia os sinais. Então dizia, sempre com firmeza mas sem agressividade, seu trabalho não fala por você. Você precisa falar por ele. Algumas entendiam na primeira conversa. Outras precisavam de meses. Mas todas saíam dali sabendo que competência sem voz é convite para ser apagada. A ferida antiga finalmente cicatrizou. Não desapareceu, cicatrizes nunca desaparecem, mas perdeu o poder de sangrar. Julia ainda lembrava da humilhação, das avaliações vazias, das promessas quebradas. Mas agora essas memórias vinham acompanhadas de outra imagem. Mark saindo do prédio pela última vez, carregando caixa de pertences pessoais, escoltado por segurança. A vingança não tinha sido violenta. Tinha sido cirúrgica. Ele se destruiu com as próprias assinaturas, as próprias palavras, os próprios esquemas. Julia apenas organizou as provas e acendeu a luz.
O resto foi consequência inevitável de anos acumulados de arrogância e impunidade. 6 meses depois da investigação, Júlia estava na varanda de Teresa tomando chá gelado numa tarde quente de março. As lavandas balançavam com a brisa, e o sol descia devagar sobre Denver, tingindo o céu de laranja e rosa. Teresa perguntou se ela sentia que havia valido a pena. Júlia ficou em silêncio por um momento, observando o próprio reflexo no vidro da janela. Depois respondeu: não me vinguei só do Mark. Me vinguei de todos que tentaram me fazer acreditar que eu não era suficiente. Teresa assentiu devagar, sorrindo. Elas brindaram com os copos de vidro fosco, e o som do gelo tilintando era leve, quase musical. A história terminava ali. Sem brechas. Sem continuação. Apenas justiça cumprida e dignidade restaurada.